quase metade delas estão apresentando alta ansiedade. Ansiedade não, mas um nível significativo de preocupação de nós profissionais da saúde. Olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Schiavo do Mater Online. Hoje nós vamos falar então sobre o tema como identificar sintomas de ansiedade em gestantes. Você quer saber como identificar sintomas de ansiedade em gestantes? Você é um psicólogo ou uma psicóloga e atende no consultório, atende na unidade básica de saúde, atende em algum hospital ou qualquer outro espaço e está na dúvida, né, sobre ansiedade durante o período da gestação? Então fica aqui, porque neste programa eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar, né, nessa investigação, para que você possa fazer aí um bom diagnóstico, para que você possa tentar identificar isso e fazer todo o encaminhamento, orientação, acolhimento ou até mesmo psicoterapia, ok? Primeiro de tudo, o que a gente precisa saber enquanto psicólogos? Que ansiedade é perfeitamente normal no período de gestação, tá? Existem alguns momentos na nossa vida que a ansiedade é normal. Quando a gente tem uma notícia e que a gente tem que lidar com aquela notícia ela traz pra gente um pouco de angústia, um pouco de incômodo, medo, incerteza quanto ao futuro, provoca em nós uma certa ansiedade, tá? Então, se eu vou prestar um vestibular, um concurso, se eu vou casar, se eu tenho alguém internado, né? Ou se eu descubro que eu tenho alguma doença, coisas da incerteza sobre o futuro geram em nós ansiedade, tá? Portanto, uma mulher grávida é normal que ela se sinta ansiosa, tá? Não é ruim. Ela sentir ansiedade significa que está indo tudo ok, né? Mostra que ela não está psicótica, não está cindida com a realidade, porque olha só, ela vai ser mãe, né? Coisas na vida dela vão acontecer, independente se ela planejou ou não essa gestação. Então, independente dela ter planejado ou não a gestação, ter uma ansiedade mostra que as coisas estão indo saudáveis psicologicamente, tá? Então, ter um pouco de ansiedade é normal e é esperado. Inclusive, nós temos algumas características de ansiedade ao longo dos 3 trimestres de gestação. Não é tudo a mesma ansiedade? Não, ansiedade, os sintomas de ansiedade são os mesmos, mas o que provoca ansiedade, os disparadores de ansiedade, eles são diferentes ao longo dos 3 trimestres de gestação. Porque em cada trimestre de gestação, para quem não sabe, né, é claro que vocês sabem, mas às vezes eu tô falando trimestre, na minha cabeça tá bem claro, mas pode ser que a sua não esteja. Uma gravidez tem 9 meses. Como se uma gravidez tem 9 meses, a gente vai dividir ela em 3. Dividindo ela em 3, 9 dividido por 3, né? Vai dar 3 trimestres. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, tá? E cada um desses trimestres equivale a uma característica psicológica dessas mulheres, tá? Uma mulher que acabou de descobrir a gestação, as características psicológicas dela são bem diferentes das características psicológicas de uma mulher que tá no final da gravidez, tá? As preocupações são diferentes, então a ansiedade, ela muda também. Então, no primeiro trimestre, a ansiedade, ela vai gerar em torno da novidade da notícia. Porque a maioria das mulheres no planeta, né, mas principalmente aqui no Brasil, não planejam a gestação. Se elas não planejam a gestação, quando elas descobrem a gravidez, isso traz um certo movimento, né? Então, algumas vão ter reações positivas, outras vão ter reações negativas. Mas o fato é que tanto a notícia positiva ou negativa da gestação vai ter que... vai provocar, vai ter que? Não. Vai provocar uma alteração aí, e essa mulher, então, vai ter que se adaptar a essa informação, tá? Então, vai ter que ter uma adaptação. Então, o primeiro trimestre, quais são os incômodos que essas mulheres vão passar, que elas vão sentir? Olha,
sobre a notícia, isso vai trazer bastante ansiedade, principalmente para aquelas que não planejaram, que não queriam uma gravidez. Então, só o fato de saber que estão grávidas para essa vai trazer ansiedade, tá? Fora que no primeiro trimestre, essas mulheres elas vão ter enjoo, azia, vertigens, sonolência, desejos, né? Então, os incômodos dos sintomas de gravidez, tá? Lembrando também vocês, lembrando não, para alguns é lembrar, mas para outros é informação nova, tá? Informação nova para alguns. O quê? Os sintomas, eles não são para todas, tá? Não são todas as mulheres grávidas que vão ter enjoo, azia, vertigem, sonolência. Só algumas. Os sintomas, eles estão bem relacionados também à cultura. Naquela cultura em que é normal a mulher sentir desejo, por exemplo, ela vai ter esse sintoma, tá? Ela vai apresentar... Ela quer dizer assim, não é todas da mesma cultura também, tá? Uma boa parte das mulheres daquela cultura vão apresentar desejo, porque na cultura dela, elas acreditam que uma grávida sente desejo. Em culturas em que isso não é valorizado, em que ninguém sabe, nunca nem ouviu falar que uma grávida sente desejo, elas não sentirão desejo. Incrível isso, né? Então, alguns sintomas estão relacionados à cultura, ao psicológico, né? Cultural envolvido aí. Então, assim, a gente não vai ter para todas os mesmos sintomas, tá? Então, é importante saber isso também. Enfim, como a gente vive em uma cultura que a gente tem esses sintomas, né? É dito que, olha, você tá com enjoo, você tá com vertigem, você pode estar grávida, tá? Então, numa cultura como a nossa, o que acontece? Essas mulheres, então, podem acabar sentindo esses sintomas que vão dar pistas, né? Olha, minha menstruação tá atrasada, tô sentindo meu corpo diferente, minhas mamas doloridas, deixa eu fazer um exame. E aí descobre que está grávida. Então, isso gera uma ansiedade, tá? O fato de descobrir que está grávida e o fato de ter que lidar com esses sintomas, que para algumas pode ser bem incômodo e para outras nem tanto. Então, no primeiro trimestre, a ansiedade ela vai gerar em torno disso, tá bom? Em torno da descoberta da gestação e em torno dos sintomas. Quais são outros motivos geradores de ansiedade no primeiro trimestre? Não ter barriga de grávida, não sentir os movimentos fetais. Então, as mulheres, elas ficam assim, olha, eu sei que eu tô grávida porque eu fiz exame, mas eu não me sinto grávida. A ficha ainda não caiu, tá? Então, elas costumam dizer isso com muita frequência, porque tem isso também, essa ansiedade de não se sente grávida, porque não tem barriga de grávida ainda, e nem sente os movimentos fetais. Ela não consegue saber se é menina ou se é menina, e aí dá uma dificultada nessa vinculação também, porque ela não consegue imaginar esse bebê, né? Dar nome para esse bebê, poder se relacionar com ele. Então, a ansiedade no primeiro trimestre gira em torno disso. No segundo trimestre, tá? Essa ansiedade, segundo, né, os nossos livros mais clássicos de psicologia da gravidez, parto e pós-parto, indicam que é um momento que diminui a ansiedade das mulheres, tá? No entanto, nós temos algumas pesquisas científicas sendo realizadas já há algumas décadas que vão acompanhando a gestante, né? Desde quando ela descobre a gravidez até o parto. E algumas dessas pesquisas têm revelado que o segundo trimestre de gestação também apresenta maior ansiedade que o primeiro, tá? Mas, de modo geral, a gente ainda diz, tá? Porque a gente ainda não tem pesquisas conclusivas, tá? São com números pequenos de gestantes ainda, isoladas em um ponto ou outro do Brasil, que a gente precisa de mais pesquisa sobre isso. Para quem está pensando em pesquisar aí alguma coisa de gestação, vai fazer mestrado, TCC, doutorado, fica aí a dica. A gente precisa de mais pesquisas que investiguem ansiedade ao longo de toda a gestação, primeiro, segundo e terceiro trimestre, tá? Então, há aquelas pesquisas que mostram que realmente o segundo trimestre diminui a ansiedade, mas há aquelas pesquisas que mostram que o segundo trimestre a ansiedade é maior do que o primeiro, tá?
Mas por que se considera que o segundo trimestre diminui a ansiedade? Considera isso porque a novidade da gestação já não é mais a mesma do primeiro trimestre, a pessoa já sabe que está grávida, a pessoa ela já assimilou essa informação, já aceitou essa informação, ela já tem barriguinha de grávida, ela já sente os movimentos fetais, então ela já internalizou que está grávida. O medo do aborto nos 3 primeiros meses já passou, porque ela já passou pelos primeiros 3 meses, não teve aborto, então ela já consegue ficar mais aliviada, ela já consegue contar para a família, tá? Que ela está grávida, né? Porque muitas mulheres chegam até esconder, né, da família e dos amigos uma gestação, esperando passar esses 3 primeiros meses, tá? Então aí essa mulher, né, ela tem essa diminuição da ansiedade por conta disso, dela viver a gravidez, receber o reforço social, porque agora as pessoas sabem que ela tá grávida, ela não precisa mais dizer, estou grávida lá na fila do mercado. As pessoas veem, fica claro, a evidência da barriga de grávida dela, as pessoas oferecem já o lugar, se ela pega um ônibus, se ela vai para uma fila de banco, sei lá, alguma coisa assim. Então, a sociedade já a trata como grávida. Para ela, é mais fácil poder utilizar, né, dessas leis, né, em benefício das gestantes, porque no primeiro trimestre, ela muitas vezes não se sentia apta ainda a pedir lugar reservado para ela no metrô, porque ela não estava de barriga ainda, as pessoas nem sabem que ela está grávida, então ela até explicar para a pessoa que ela está grávida, né? Então, enfim, né? O segundo trimestre passa a ser melhor nesse sentido. Ela já faz o ultrassom, ela consegue saber o sexo do bebê dela, e isso facilita a vinculação com esse bebê, porque agora ela consegue dar um nome para esse bebê, consegue chamar de menininho ou menininha, né? Então, isso vai trazendo uma característica de maior alívio para essa mulher nesse segundo trimestre. No entanto, algumas coisas podem acontecer nesse segundo trimestre também, como, por exemplo, ela descobre que o bebê vai nascer com alguma má formação, tá? Ela descobre que ela desenvolveu um diabetes, uma pressão alta, uma infecção de urina. O sexo do bebê que ela descobre pode não ser aquele que ela idealizou, aquele que ela queria. Então, algumas informações também são passadas nesse segundo trimestre que pode elevar a ansiedade dessa mulher também, tá bom? Então, ao mesmo tempo que a gente percebe que algumas características são para diminuir a ansiedade, né? Que o primeiro trimestre trouxe, o segundo diminui, mas existem alguns fatos que vão acontecer aí nesse segundo trimestre que acabam aumentando, elevando de novo a ansiedade dessa mulher. Então, você, enquanto psicóloga, tem que ter o ouvido de psicólogo atento, conhecer a psicologia perinatal, porque o que eu tô passando aqui é muito rápido, muito superficial, tá? Tem muito mais conteúdo para você saber, apesar de você achar, às vezes, que, nossa, esse conteúdo vai solucionar o meu problema. Não, não vai solucionar o seu problema. Se você tem algum problema, porque você tá atendendo uma gestante, você precisa fazer o nosso curso de psicologia perinatal, tá bom? Para que você possa entender mais a fundo, eu falando mais devagar, sem precisar estar correndo aqui, percebe? Então, tem texto, tem muita coisa, tem tira dúvida. Então, vale a pena você, né, que tá aqui porque precisa de alguma informação, saber que essa não é toda a informação, não tô te entregando tudo, não. Tem muito mais coisa, muito mais informação para você lá no nosso curso, tá bom? Mas, enfim, o segundo trimestre, então, ele tem essa característica aí de poder aumentar ou diminuir a ansiedade conforme estiver a vida da pessoa. E o terceiro trimestre, ele é considerado o mais ansioso de todos, tá? Então, o terceiro trimestre, o medo da mulher se eleva muito. São vários medos. Medo da dor do parto, medo se vai conseguir ter o parto que ela queria, medo de sofrer violência obstétrica, medo de morrer no parto, medo que o bebê morra no parto, medo de que não recebam ali dentro da maternidade o acompanhante que ela quer, ou a doula que ela quer, por exemplo.
São muitos os medos, gente, são tantos medos. Medo de não ser uma boa mãe, medo de não dar conta, tá? Então, são tantos os medos que começam a acontecer nesse primeiro trimestre, nesse terceiro trimestre. Somado a isso, vem todos os incômodos do terceiro trimestre. Dores nas costas, inchaço, o peso, né, do corpo do bebê, né, que ele vai crescendo ali, então ela fica com uma respiração diferente, né, uma pressão arterial diferente. Se a gente está no verão, o incômodo é maior por conta do calor, por conta do inchaço, por conta das posições. Ela não encontra muitas vezes posição para dormir, com isso começa a gerar insônia, né? Às vezes o bebê, né, ele dorme durante o dia, fica acordado durante a noite, então ele faz a festa na barriga dessa mulher de madrugada, não deixando essa mulher dormir. Então, assim, ó, o terceiro trimestre, ele é considerado o mais ansioso de todos, tá? O cortisol se eleva, cortisol é o hormônio do estresse, é o hormônio da ansiedade, tá? Então, ele tem um pico de elevação no organismo dessa mulher por conta de todos esses medos, de todos esses incômodos gerados pelo terceiro trimestre. Então, um dos melhores momentos, inclusive, para a gente fazer o pré-natal psicológico é pegando o segundo trimestre e o começo do terceiro, tá? É o melhor momento, porque a gente consegue perceber, né, esse momento de que ela tá com poucas preocupações, subindo para muitas preocupações. A gente faz o pré-natal psicológico, faz as intervenções corretas para que a gente consiga estabilizar aí a ansiedade dessa mulher nesse terceiro trimestre. Porque a ansiedade no terceiro trimestre pode fazer com que essa mulher apresente também no pós-parto, tá? Quando não cuidado, quando não tratado, pode se estender para o pós-parto. Então, é o momento que a gente toma mais cuidado, maior atenção, inclusive para a saúde mental dessa mulher. Os transtornos, eles tendem a surgir também no terceiro trimestre de gestação, tá? Então, é importante cuidar bastante da saúde mental dessa mulher justamente no terceiro trimestre. É claro que ao longo de toda a gestação, né? Não só no terceiro trimestre, mas um foco maior no terceiro trimestre, tá? Quantos por cento das mulheres apresentam ansiedade durante o período de gestação? Praticamente 100%, tá? Como eu disse para vocês no começo dessa aula, é normal e é esperado a ansiedade. Agora, o que não é normal, o que não é esperado? A alta ansiedade, ansiedade em altos níveis. Isso não é normal, isso não é esperado, tá? O que é normal e esperado é que a mulher apresente ansiedade ao longo da gestação por conta de todas essas características desses trimestres que eu fui passando aqui para vocês. Então, você ali no seu ouvidinho de psicólogo, psicóloga, escutar essas angústias está ok. O problema está num grau maior de angústia, tá? Então, aí a gente começa a ficar mais preocupado, mais preocupada, e aí as intervenções precisam ser realizadas, porque ter ansiedade, ok, mas alta ansiedade não está ok. No entanto, no Brasil, em período de não pandemia, cerca de 35% das gestantes estão apresentando ansiedade. 35%, quase metade delas estão apresentando alta ansiedade. Alta ansiedade, ou seja, o nível mais preocupante seria o transtorno de ansiedade, né? Mas um nível significativo de preocupação de nós, profissionais da saúde. 35% delas estão apresentando alta ansiedade. Em período de pandemia, já descobrimos por várias pesquisas científicas que essa prevalência aumentou ainda mais, tá? Chegando a níveis de até 50%, metade das mulheres com alta ansiedade, ou seja, a gente vai colher esses frutos, né, daqui a pouco, né? Esses bebês estão nascendo, vão nascer,
tudo acontecendo agora nessa pandemia, a gente vai começar a perceber os estragos nos próximos anos, né? Estragos financeiros, psicológicos e, inclusive, da relação mãe-bebê, tá? Então, infelizmente, a previsão não é boa, não é legal. Nós teremos vários estragos e nós somos psicólogos, precisamos estar preparados aí para poder atender essa demanda que vai chegar. E daí vem a maior importância de você saber de psicologia perinatal, tá? Porque essas consequências negativas vão chegar para a nossa clínica e você vai precisar estar preparado com essas informações de psicologia perinatal para que você possa oferecer um melhor atendimento para suavizar o quanto mais a gente puder as situações que vão começar a chegar para a gente, né? Que já estão chegando, mas vão começar a chegar com maior intensidade aí nos próximos 3, 4, 5 anos, como consequência, né? Dessa pandemia que nós estamos vivendo. 2 anos, né, que muda muita coisa, a humanidade, muitos formatos aí, tá? Tá aí a importância de você conhecer psicologia perinatal para poder oferecer um bom atendimento aí para os clientes que estão vindo e virão aí com essas queixas de gestação, parto e pós-parto, né? Porque teve um reboliço aí. Enfim, metade das mulheres hoje estão apresentando alta ansiedade, tá? E alta ansiedade, gente, traz algumas consequências, inclusive para o desenvolvimento do feto bebê, tá? A gente sabe que a alta ansiedade libera maior cortisol, aumentam as chances dessa mulher ter aborto, aumentam as chances dessa mulher ter eclâmpsia, aumentam as chances desse bebê nascer prematuro, aumentam as chances desse bebê apresentar comportamentos mais difíceis também no pós-parto, por conta da ansiedade elevada aí nesse período de gestação, tá bom? Então, são algumas consequências que a gente deve ficar atento, são alguns dos fatores de risco que acontecem quando a mulher apresenta alta ansiedade, tá bom? Também é provável que essa mulher apresente depressão pós-parto por conta da alta ansiedade vivenciada durante a gestação, ou também apresentar alta ansiedade no pós-parto, que também vai trazer consequências para a saúde dessa mulher e desse bebê, tá? Os sintomas de ansiedade que eu tô falando aqui para vocês, né, de alta ansiedade, ele se difere de um transtorno de ansiedade, tá bom, pessoal? Um transtorno de ansiedade tem a ver com toque, transtorno obsessivo compulsivo, tem a ver com fobias específicas, tem a ver com pânico, tá? Um transtorno de ansiedade não é a conversa de hoje aqui. Transtorno de ansiedade é um grau mais grave ainda, tá? Que pode gerar outros transtornos no pós-parto, ter comorbidades. Precisamos ter todo um cuidado, um zelo, a parceria com o psiquiatra. Muitas vezes esse psiquiatra terá que oferecer medicação para essa sua cliente, né, que está grávida. Ele vai ter que fazer a dosagem correta para um corpo grávido, tá? Muito provavelmente, nos transtornos, você não consegue fazer o seu trabalho como psicólogo apenas. Você vai precisar de parceria de outros profissionais, aí, como, por exemplo, o psiquiatra. Diferente, tá? Da alta ansiedade, que ela é significativa, ela pode trazer todas essas consequências que eu falei para você agora aqui. No entanto, é algo que você consegue trabalhar na psicoterapia, não necessariamente vai precisar de medicação, tá bom? Diferente de um transtorno aí de ansiedade. Então, a gente tem que olhar para os fatores de risco também. Então, além do ouvido atento, tá? Para as questões que eu fui trazendo para vocês aqui de primeiro, segundo e terceiro trimestre, ter também um ouvido atento à história dessa mulher. Por exemplo, se ela relata para você que ela já teve um transtorno mental em outra fase da vida, ou se ela já apresentava algum transtorno mental em outra fase da vida, tá? Aumentam as chances disso continuar acontecendo durante o período da gestação, dela ter episódios durante a gestação. Tá? Se ela tem pai, mãe, irmãos que, né, apresentaram algum transtorno mental, algum problema de saúde mental, essa mulher tende a apresentar alta ansiedade, ou às vezes até transtornos mentais durante o período da gestação. Então, fica a dica aí, investigue essa parte na vida da gestante quando você estiver atendendo ela. Porque se ela disser, sim, já tive, ou sim, minha família próxima tem, ó,
fica atento que há uma probabilidade dela estar apresentando alta ansiedade aí, tá bom? Se você percebe que ela está muito estressada também, né? Isso aumenta as chances também dela estar apresentando alto estresse nessa fase. Se você escuta muito ela trazendo angústias, medos, não planejamento da gestação, se ela traz argumentos, falas, histórias para você, que mostre para você angústia, medo e não planejamento da gestação, há uma alta probabilidade dela estar apresentando, sim, alta ansiedade, tá? Se ela sofre violência doméstica, se ela vive em um ambiente estressor, a própria Covid-19, mortes, desemprego, uma série de coisas aí, aumentam as chances dela estar apresentando alta ansiedade também. Se ela teve aborto anterior a essa gestação, ou abortos recorrentes anterior a essa gestação, aumentam as chances dela apresentar alta ansiedade nessa gravidez. Então, fica com o ouvido atento, investigue essas situações que eu estou trazendo aqui para você. Porque se a resposta for sim para alguma dessas situações, ou mais do que uma dessas situações, aumentam as chances dessa mulher estar apresentando alta ansiedade. Se ela recebeu uma má notícia durante a gravidez, né? Se ela descobriu, por exemplo, que o sexo do bebê não é aquele que ela tinha idealizado, planejado. Se ela descobriu que o bebê vai nascer com alguma má formação, tá? Alguma anomalia, aumentam as chances dessa mulher estar apresentando alta ansiedade. Se ela descobriu que ela está com diabetes, pressão alta ou com qualquer outro problema de saúde, sífilis, às vezes ela descobre que tem AIDS durante, né, os exames pré-natais ou outras doenças, aumentam as chances dela estar apresentando alta ansiedade. Se ela tem uma gestação de risco, aumentam as chances dela apresentar alta ansiedade. Então, você precisa ficar atento e atenta a essas informações que nós vamos coletando, né, na nossa entrevista inicial, quando essa gestante chega no nosso consultório. Então, a gente tem que fazer toda essa investigação e essa investigação vai permitir que a gente tenha aí essas informações e consiga elaborar, né, um certo diagnóstico, tá? De que, olha, uma probabilidade dessa pessoa estar apresentando, sim, alta ansiedade por conta de todas essas informações que ela tá me trazendo aqui, que a Rafaela do Mater Online me ensinou a ficar atenta, né? Aí anotando. E ela tá trazendo vários elementos, então eu consigo perceber, né, que ela está com alta ansiedade. Instrumentos para a gente medir a ansiedade nesse período. Nós temos. Vou te contar uma história. A gente tinha, né? Então, a gente podia usar o IDAT, que é Inventário de Sintomas de Ansiedade, -estado. Muito utilizado no mundo todo. Mas o nosso Conselho Federal de Psicologia cortou esse instrumento, já faz alguns anos, inclusive. Ele só pode ser utilizado para pesquisa. Não é um instrumento, então, permitido para o psicólogo. Então, você não pode contar com um instrumento que é utilizado no planeta, tá? Que é o IDAT. O IDAT, ele não foi feito para gestantes, ele foi feito para a população geral, mas em geral, quando a gente faz uma pesquisa para poder identificar a prevalência de ansiedade no grupo de gestantes, a gente acaba utilizando esse instrumento, mas só em pesquisa. Na vida real, lá no consultório não pode utilizar, ele não está favorável pela SATEPS, tá? Mas só para você saber que existe esse instrumento e que não dá para ser utilizado ele. Existia também o inventário de ansiedade de Beck, né? As escalas Beck, então tinha de ansiedade também. No entanto, também está desfavorável o uso pela SATEPS. Então, a gente também não pode contar nem com o BAI, nem com o IDAT e nem com o BAI. O que a Rafaela Schiavo fez? Eu criei um instrumento de ansiedade no período de gestação, para ser aplicado só em gestantes, da população específica de gestantes, tá? Eu criei esse instrumento, ele chama, né, instrumento de ansiedade de Schiavo, ele existe, no entanto, ele ainda não foi publicado, tá certo? Falta pouco agora para ele ser publicado, a gente já fez a pesquisa, já temos os dados, ele é válido, está padronizado para o Brasil, está validado para o Brasil, mas o artigo científico que mostra essa validação, essa padronização ainda não saiu. Então, estamos aguardando a publicação desse artigo. Assim que sair esse artigo, galera, vocês já terão um instrumento objetivo para você poder fazer
essa avaliação mais objetiva. Porque você tem a escuta, você levanta essa hipótese, mas você aplicando o instrumento, você consegue confirmar a sua hipótese, tá? Então, esse instrumento, logo vocês poderão ter acesso. Esperando aí a publicação dele, mas podem ficar tranquilos que vocês vão ficar sabendo da publicação deles, que eu vou passar a informação para vocês, tá? Então, como a gente hoje não tem instrumentos, né? Objetivos para a gente poder fazer essa avaliação objetiva, a gente tem que se ater à avaliação subjetiva, tá? Então, a gente fica na avaliação subjetiva. Então, olha lá, o que você vai prestar atenção na conversa que você vai ter com essa gestante? Se ela tem preocupação com a gestação, preocupação com a vida, preocupação com o futuro, se você percebe que ela apresenta preocupações, né? Há uma probabilidade de ela estar com alta ansiedade. Aí você pode olhar também os sentimentos de insegurança, né? Então, faça perguntas aí que você vá conseguir investigar os sentimentos de insegurança. Se ela demonstra muita insegurança, há a probabilidade que ela está com ansiedade alta. De repente, ela pode estar se sentindo tensa. Então, com uma conversa, né, conduzida aí de forma adequada no seu setting terapêutico, você pode identificar se ela está tensa. Se ela estiver tensa, há uma boa probabilidade que ela está apresentando alta ansiedade. Se ela se mostra arrependida, se ela mostra sentimento de culpa, aumentam as chances dela estar com alta ansiedade. Se ela não consegue se conectar com o bebê, porque tem mulher que não consegue, passa a gestação inteira sem conseguir se conectar com o bebê, é um indicativo que ela pode estar com alta ansiedade. Se ela se sentir perturbada, tá? Nas falas dela, ela traz algum tipo de perturbação, pode ser um indicativo que ela está com alta ansiedade. Se na fala dela ela se mostra muito cansada, muito cansaço, esgotamento, há uma probabilidade dela estar apresentando alta ansiedade. Se ela começa a mostrar muito medo de que algo ruim aconteça, ou qualquer tipo de medo que ela apresente, há uma probabilidade que ela está com alta ansiedade. Se ela começar a falar muito que talvez ela possa não ser uma boa mãe, fica de olho que pode ser que ela está apresentando alta ansiedade. Nervosismo. Fala que apresente muito nervosismo, falas que apresente agitação, há uma probabilidade dela estar com alta ansiedade. Falas de tristeza, de descontentamento, há uma probabilidade dela estar com alta ansiedade. Pesadelos frequentes, se ela relata muitos pesadelos, há uma probabilidade dela estar com alta ansiedade. Se ela referir, está se sentindo sozinha, sem apoio do parceiro, sem rede de apoio, sem pessoas ao entorno dela, há uma probabilidade dela estar apresentando alta ansiedade. Ok? Além de que alguns sintomas também que a gente consegue ir identificando, como calafrios, formigamentos nas pontas dos dedos das mãos e dos pés, tremores nas pernas, dificuldade em relaxar, sentir vertigem, tontura, aceleração no coração, a falta de equilíbrio mesmo, de postura, né? Ela fica meio que tonta, né? Aterrorizada, nervosa, sensação de estar sufocada, mãos trêmulas, medo de perder controle, dificuldade para respirar não devido ao Covid, tá? Se sentir assustada, ter problemas de indigestão, desconforto no abdômen, sensação de desmaio, suor, sudorese, são todos também sintomas físicos de ansiedade. Então, com essas informações aqui, você consegue ter uma certa noção, tá? E identificar sintomas de ansiedade na gestante que você estiver atendendo aí nas unidades básicas de saúde, no hospital, na clínica, ou em qual lugar você estiver atendendo essas mulheres, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham conseguido perceber e identificar aí alguns desses sintomas, né? Na gestante que você atende, ou que talvez tenha te preparado melhor caso você receba uma gestante aí. Mas o fato é, pessoal, essa foi uma aula muito rápida, de 30 minutos que eu passei para vocês, com muita informação, tá?
É claro que eu sei que valeu a pena para muitas pessoas, né? Já dá para ser utilizado e tudo mais, mas cuidado, tem muitas informações ainda faltantes que não deu para passar aqui, claro, né? Por razões óbvias, além do tempo, a gente tem todo um curso de 250 horas, né? Para conseguir te preparar para que você realmente possa conseguir compreender o todo, né? E não somente as partes. Tá? É essencial que o psicólogo tenha a compreensão do todo para conseguir auxiliar em um único ponto, em uma parte, por exemplo. Então, essa aula não te traz a informação completa. Ainda assim, é preciso você ter mais informação, mais conhecimento sobre psicologia perinatal, porque aí você vai juntando as informações e elas vão fazendo você compreender melhor. Apesar, né, dessa didática que eu digo que é boa a minha didática, as pessoas conseguem compreender, tem muito mais informação para você saber, tá? De fato, e poder, de fato, oferecer um atendimento ético, de qualidade aí para o seu cliente. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.